Olá, hoje é segunda-feira, 12 de outubro de 2020. Eu sou Leila Andruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Coronavírus pode permanecer ativo por 28 dias em notas de dinheiro e telas de celular. China volta a registrar casos locais de Covid-19 após quase 2 meses. Nobel de Economia premia pesquisas sobre teoria dos leilões. Pesquisadores australianos anunciaram nesta segunda-feira que o vírus que causa a Covid-19 pode permanecer ativo por 28 dias a 20 graus Celsius e no escuro em superfícies lisas, como cédulas de dinheiro, aço inoxidável e vidros, como os de tela de celulares. O estudo da Agência Científica Nacional da Austrália foi publicado no Virology Journal. O vírus influenza, que causa gripe, por exemplo, sobrevive em superfícies por até 17 dias. Experimentos feitos em ambientes controlados de laboratório a 20, 30 e 40 graus mostraram que o tempo de sobrevivência do novo coronavírus diminui com o aumento da temperatura. Por outro lado, proteínas e gorduras nos fluidos corporais podem aumentar drasticamente o tempo de sobrevivência do vírus. Em superfícies porosas, como o algodão, o tempo de vida é menor, cerca de 14 dias. Os experimentos foram realizados com temperatura e umidade estáveis e no escuro, pois já foi comprovado que a luz ultravioleta pode matar rapidamente o coronavírus. O governo da China anunciou nesta segunda-feira que vai realizar nos próximos 5 dias testes de coronavírus em todas as 9 milhões de pessoas da cidade de Qingdao, depois de 6 casos positivos da doença terem sido registrados. Também foram detectados 6 casos assintomáticos do vírus, que a China não contabiliza como casos confirmados. As autoridades estão investigando a origem das infecções detectadas em pacientes de um hospital e em um familiar. No total, a China registra mais de 85 mil casos de Covid-19 e mais de 4.600 mortes. As novas infecções dão fim a uma sequência de quase 2 meses sem casos de transmissão local do novo coronavírus na China. As últimas transmissões do vírus haviam sido em 15 de agosto na cidade de Urumqi. Desde então, todos os casos relatados haviam sido de pessoas que contraíram o vírus no exterior. Após quase um ano estacionado no gelo ártico, o navio de pesquisa alemão Polarstern chegou nesta segunda-feira ao seu porto de origem em Bremerhaven, na Alemanha, com importantes dados recolhidos pelos cientistas. Os dados devem ajudar a prever melhor as mudanças climáticas nas próximas décadas. Por causa da pandemia, as atividades previstas tiveram que ser reduzidas, já que a logística da pesquisa foi impactada. Revezamentos na tripulação não puderam ocorrer como planejado, navios de abastecimento atrasaram ou não puderam atracar e voos para apoiar os cientistas não aconteceram. O objetivo da expedição foi realizar medições extensas no gelo, no oceano e na atmosfera. Mais de 70 institutos de pesquisa de quase 20 países e centenas de pesquisadores estiveram envolvidos. Essa foi a maior e mais complexa expedição já realizada na região polar. As forças separatistas armênias e o Azerbaijão se acusaram mutuamente nesta segunda-feira de violações do cessar-fogo que entrou em vigor no sábado. Ataques continuam a ser relatados na região de Nagorno-Karabakh, no sul do Cáucaso. O Ministério da Defesa do Azerbaijão acusou tropas armênias de atirar em bases militares azerbaijanas em várias regiões. Por outro lado, as autoridades de Nagorno-Karabakh, apoiadas pelo governo armênio, declararam que haviam repelido os ataques do exército azerbaijano. As negociações para o cessar-fogo ocorreram em Moscou. Elas foram o primeiro contato diplomático entre os dois lados desde que confrontos envolvendo o enclave de Nagorno-Karabakh eclodiram no fim de setembro, matando centenas de pessoas. A região é parte do território do Azerbaijão, mas é povoada por armênios étnicos. Os americanos Paul Robert Milgrom e Robert Butler Wilson foram agraciados nesta segunda-feira com o Nobel de Economia.
Segundo a Academia Real de Ciências da Suécia, a dupla foi laureada por melhorias na teoria de leilões e invenções de novos formatos de leilão. Os vencedores do Prêmio de Economia foram os últimos deste ano a serem anunciados após a divulgação dos prêmios de Medicina, Física, Química, Literatura e da Paz na semana passada. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.